Boa tarde mais uma vez. Hoje, dia 3 de dezembro de 2020, a gente dá início à nossa segunda aula da disciplina Redação Científica. Hoje a gente vai abordar algumas normas, algumas informações sobre como construir alguns documentos acadêmicos que vão ser úteis, inclusive, na vida de vocês. Como, por exemplo, o relatório, como é que se escreve um relatório de aula prática, né? Então, alguns desses documentos são importantes na vida acadêmica de vocês. E, ao final dessa aula de hoje, vocês terão um prazo para entregar uma atividade que será avaliativa. Já está disponível no Moodle também, é uma atividade que diz respeito à elaboração de uma resenha crítica de um artigo que trata de um livro, né? Abordagem de um livro chamado Primavera Silenciosa, da autora Raquel Carson, mas a gente vai ver isso durante a aula. Bom, então, vamos dar início. Informem aí se vocês vão conseguir ver o conteúdo. Vocês estão vendo aí, não? Oi. E aí, vocês estão vendo a imagem? Não. Não? Sim ou não? Quem não está conseguindo ver? Estou vendo. Deixa eu fechar. Eu também estou vendo. Oi? Tem alguém com o microfone aberto? Luiz Eduardo, eu vou fechar seu microfone aqui, porque está um barulho aí, acho que de construção. E aí a gente não perder aqui o foco por conta do barulho, certo? Mas se quiser se pronunciar, só abrir o microfone novamente aí. Deixa eu ver se agora vai. Não está funcionando aqui, não sei qual a razão. Vamos tentar por outro programa aqui. Só um minuto. Pronto, consegue ver agora? Sim. Perfeito. Então, vamos lá. Os assuntos da nossa aula de hoje é o que é o fichamento, como é que se escreve. Vamos abordar também as técnicas de escrita do resumo, como se faz uma resenha e, por fim, o relatório. Como vocês já sabem, essa aula está sendo gravada e vai ser disponibilizada no canal do YouTube para que vocês possam baixá-la e assisti-la em momentos oportunos, se quiserem tirar dúvidas, enfim. E, se quiserem interromper durante a aula para fazer qualquer questionamento, fiquem à vontade, né? Então, qual é o objetivo da aula de hoje? Proporcionar a vocês a capacidade de elaborar distintos documentos acadêmicos a partir de informações da ABNT, né? Que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que nos informa ou organiza os documentos de forma acadêmica e científica, né? O que é que você, estudante, vai ganhar com a aula de hoje? A habilidade para sintetizar suas ideias em documentos, como, por exemplo, resenhas e resumos, e escrever esses documentos como fichamento, resumo, resenha de obras lidas e compreensão dos tópicos que compõem um relatório, que aí eu informo a vocês que, invariavelmente, vocês vão precisar compreender como é que se elabora um relatório de acordo com as normas do campus, né? Tanto relatório de atividades práticas, aulas práticas, como também relatório de estágio, mas para o final do curso, né? Então, vamos iniciar pelo fichamento. Bom, o que seria o fichamento? Fichamento é uma estratégia que se utiliza, né, para registrar interpretações de trechos de textos, reunindo aí nesse documento, nesse fichamento,
elementos importantes onde são inseridas as ideias principais desse texto que você leu com suas próprias palavras. Embora, nesse documento, nesse fichamento, você também possa fazer citações. O que significa realizar ou elaborar um fichamento. Imagina que você leu um livro e o professor de alguma disciplina, ele pede que você realize o fichamento daquele livro. Então, o que é que você vai fazer? Você vai, nesse documento, nesse fichamento, escrever os trechos importantes daquele livro, daquele material. E aí você pode colocar suas próprias palavras. Não é uma cópia, gente. Não é você copiar os trechos do texto e colocar no fichamento. É você ler e colocar no fichamento aquilo que você compreendeu daquele trecho que você leu. Você pode também fazer citações, ou seja, pegar trechos do autor e colocar exatamente como o autor escreveu no livro, nesse fichamento. Mas aí você tem que fazer a citação, ou seja, aquela frase, aquele fragmento de texto foi escrito por determinado autor, não foi você. Então, resumindo, o fichamento é um documento que é utilizado em instituições de ensino, que ele tem a finalidade de fazer com que você tenha reunido em um documento, nesse caso é o fichamento, o registro das interpretações de determinados trechos de textos lidos. Esse texto pode ser um livro, pode ser um artigo científico, enfim. Então, nesse fichamento vão estar ali contidas informações importantes sobre determinada obra. Por que o fichamento ele é importante? Imagina que você tem uma biblioteca enorme. E aí, naturalmente, você não vai recordar de todas as informações importantes contidas em todos os livros que ali estão depositados. Então, você pode fazer um armário, um fichário, como vocês podem observar nessa imagem aí, e dentro desse fichário, vocês vão observar lá os devidos fichamentos. Então, se você quer recordar com a informação de um determinado trecho de livro, você pega esse fichamento e ali vai conter as informações importantes, os trechos importantes daquela obra, daquele texto. E aí você não precisa ler todo o documento se você quer uma informação específica, se você está buscando uma informação para você aprofundar a sua pesquisa. Aí, se aquele fichamento contém informações que interessa a sua pesquisa, por exemplo, aí você recorre ao livro. O fichamento ele pode ser organizado em folha de papel, em arquivo de computador e, naturalmente, em fichas. Fichas que vocês podem localizá-las, comprá-las em livrarias. Então, o exemplo que eu dei para a utilização do fichamento é a busca por determinado assunto em uma biblioteca ampla, como eu citei aqui o exemplo da busca por um determinado assunto em um livro. Então, recapitulando, o que é o fichamento? É um documento acadêmico que tem a finalidade de reunir trechos importantes que são interpretados pelaquela pessoa que faz o fichamento a partir da leitura de uma obra, seja um livro, um artigo, enfim. E também podem incluir citações bibliográficas nesse documento. E aí, alguém tem alguma pergunta? Compreenderam o que é o fichamento? Gente, vocês estão por aí assistindo a aula? Graziele? Sim, professor. Oi, professor, estamos aqui sim. Pronto. Compreenderam aí? Tem dúvidas? Sim. Não. Sim, por enquanto não. Então, vamos lá. Esse aí é um modelo de fichamento. Então, como é que você pode fazer o fichamento? Então, como vocês já sabem, através de fichas ou arquivo de computador. Então, em relação à formatação, a margem superior, como vocês vão observar aqui em cima, né? Tem 3 centímetros. A margem inferior, isso se você está elaborando esse documento com auxílio do computador, né? Então, a margem inferior tem 2 centímetros, margem esquerda 3 centímetros e a margem direita 2 centímetros. A primeira coisa que vocês vão, anexar escrever no fichamento o logotipo ou o nome da universidade, instituição de ensino que você está vinculado.
e aí vocês em seguida vão colocar o nome de vocês, a data, como vocês podem ver no documento, a data de entrega do documento, a disciplina que solicitou esse documento, né, o fichamento, o nome do professor ou professora responsável pela disciplina, e em seguida vocês vão colocar aí a informação, a palavra, né, trabalho. O que significa? Qual foi o fichamento que vocês realizaram? Então, vocês vão colocar lá, fichamento, naturalmente aí está escrito um exemplo, né, modelo, resumo ou conteúdo. Então, vocês vão colocar, por exemplo, fichamento do livro Primavera Silenciosa, por exemplo, né? Então, e aí vocês, em seguida, vão colocar a referência, como vocês podem observar aqui. O que é a referência? O que é que você leu? É um artigo? É um livro? Qual é o autor? Então, vocês vão colocar aqui a informação da referência bibliográfica, ou seja, aquilo que você leu para fazer o fichamento. E aí vocês vão colocar o nome do autor em caixa alta, tá vendo? Ou seja, letras maiúsculas, o nome da obra, ano, e se for um documento eletrônico, pode colocar, inclusive, aí a expressão disponível em e o endereço eletrônico que vocês acessaram o material, seguido da expressão também acesso em, e aí bota a data. Ou seja, o dia que vocês acessaram aquele documento eletrônico. Se não foi um documento eletrônico, vocês apenas vão colocar a referência aí do autor, o nome da obra, volume, edição, editora, enfim. E aí, em seguida, inicia-se propriamente o fichamento. Ou seja, você vai, nessa seção imediatamente abaixo, informar o trecho ou a informação que vocês extraíram, que é interessante, que é importante daquela obra que vocês leram. Então, esse é o modelo de fichamento que vocês podem utilizar para fazer em alguma disciplina que algum professor de vocês aí, porventura, solicita. E como eu já disse, a finalidade, o grande objetivo do fichamento é reunir informações importantes de determinadas obras, artigos, livros, de modo que você tenha ali compilado essas informações importantes. Ok? Dúvidas? Não. Ok. Graziele, daqui a pouco ele faz perguntas, viu, Graziele? Você está aí muito ativa. Tudo tem que ser eu, né, professor? Vanessa também está por aí. Boa tarde aos que chegaram depois e eu não tinha visto ainda, né? Graziele, Luiz Eduardo, Mariana, Tiago, Vanessa, Washington. Vamos lá. Então, vamos falar agora sobre o resumo. Resumo vocês já devem, inclusive, até, se não fizeram, naturalmente já devem ter feito em algum momento da vida de vocês. E se não fizeram, certamente vão fazer. O que é um resumo? É um documento que consta de forma muito breve, sintética, objetiva, as ideias que o autor que escreveu o documento desenvolveu de um determinado conteúdo. Essa ilustração aí, ela é bem didática no sentido de mostrar a vocês que essa quantidade de livros que vocês estão vendo aí contém naturalmente muitas informações. Essas informações podem ser resumidas e colocadas, por exemplo, numa folha de papel, e nessa única folha você consegue resumir as ideias principais de forma bastante objetiva de um determinado conteúdo que você escreveu. Então, o resumo é um documento que organiza de forma objetiva e sintética as ideias que um determinado autor colocou no papel, seja num artigo, seja num artigo de jornal, seja numa revista, enfim, o resumo tem essa finalidade. Então, o resumo é utilizado para apresentar pontos essenciais de um texto com síntese e, naturalmente, objetividade. Este é o resumo, um documento que consta de forma breve as ideias principais e de forma objetiva e sintética de um determinado autor. Todos os artigos científicos, para vocês terem a ideia, apresentam um resumo. O início do artigo é um resumo. Qual a finalidade do resumo? Sintetizar ali as ideias que o autor teve durante
todo o trabalho, né? O artigo científico, na verdade. Funciona, gente, o resumo como se fosse uma vitrine. Ao ler o resumo, você vai ter ali as ideias principais de forma objetiva, e se for do seu interesse, você lê o artigo completo. Ok? Dúvidas? Ok. Muito bem. Então, Nenhuma. nenhuma? Quem acabou de falar aí foi Mariana? Foi ela mesma. Graziele, se você não tem dúvida, me diga o que é que não deve faltar em um resumo. Graziele, eu sei que você está aí. Ah, professor, eu não sei não, velho. Ó, vou te ajudar. O resumo, como eu já disse, ele sintetiza as ideias principais e não deve jamais faltar no resumo a ideia central dos trabalhos ou do trabalho que foi resumido. Qual a finalidade daquele trabalho? Então, objetivo e, se possível, os resultados alcançados são informações importantíssimas para que a gente, de fato, possa se aprofundar, se interessar por aquele conteúdo e, de fato, aí ler a obra original e não apenas o resumo, onde estão aí sintetizadas e de forma objetiva as informações. Se ninguém tem dúvida, vamos O seguir aqui. resumo é como se fosse um trailer de um filme, porém escrito, certo? Perfeito. Então, o que é que o trailer do filme faz? Ele extrai cenas importantes do filme, não é isso? Para chamar a atenção daquela pessoa que vai assistir, do telespectador. Então, se ele coloca só cenas que são enfadonhas, que são monótonas, naturalmente as pessoas não vão buscar o filme. Então, tem que colocar ali no trailer as melhores cenas, as cenas que chamam mais atenção. Pois não? Mas no caso o senhor quer que ler o livro, não é isso? Ou filme? Não, moço, calma. Você está falando da atividade avaliativa? Isso. Calma, a gente não chegou lá ainda não. É resenha. Ah. É uma resenha, a gente vai falar dela ainda. Por enquanto, estou falando aqui de outros documentos acadêmicos. Nesse caso, agora é o resumo. Então, aqui vocês têm um exemplo de um resumo. Naturalmente, esse resumo ele tem algumas regras que devem ser seguidas pela norma da ABNT. Então, observe que eu coloquei em destaque aí, separados por cores, né? Então, no início, né? Vocês observem aí em vermelho, o resumo, ele deve iniciar com uma breve introdução, ou seja, abordar a temática que está sendo tratada no resumo. Então, uma pequena introdução é fundamental no resumo. Em seguida, após a introdução, deve-se, como vocês podem observar aqui na cor laranja, o objetivo, ou seja, qual é a finalidade daquele trabalho, daquele livro, enfim, daquela informação que está contida ali no resumo. Então, após a introdução, escrever aí o objetivo. Em seguida, metodologia, como vocês estão vendo aí em azul. Observe aí que está relatando a metodologia desse trabalho científico aí, dessa pesquisa. Então, a sequência é uma breve introdução, falar sobre o objetivo, em seguida, metodologia. Após a metodologia, vamos abordar aí os resultados, que na maioria das vezes chama a atenção do leitor. Qual foi o resultado obtido com aquele trabalho? Vocês estão observando aí na cor roxa. Essas informações que estão aí dentro desse retângulo na cor roxa são os resultados do trabalho, que naturalmente vão chamar a atenção para a leitura do artigo, ou do trabalho, enfim. E, finalmente, na cor verde, observem ao final do resumo, as conclusões. A partir de tudo aquilo que foi proposto, objetivo, da metodologia desenvolvida e dos resultados obtidos com o trabalho, quais as conclusões que o autor ou os autores, autoras, chegaram a partir daquele trabalho. Então, o resumo ele é dividido em introdução, objetivo, metodologia, resultados e conclusão. Gente, nem todo resumo vai apresentar conclusões, mas é importante que vocês tenham em mente
que o resumo ele é feito em um único parágrafo. Ele é escrito em um único parágrafo. Não tem subdivisões. Não apresenta referências bibliográficas, figuras, o espaçamento é simples e, de um modo geral, você tem um resumo aí com 500 palavras. Um resumo muito bem feito, ele vai apresentar aí em torno de 500 palavras. Ao final do resumo, convém-se também utilizar a expressão palavras-chave e, após os 2 pontos, observe aí embaixo, a escrita de 3 a 5 palavras, palavras-chave. O que são palavras-chave, Luiz Eduardo? Luiz Eduardo, você está por aí? Me diga aí o que são palavras-chave. Oi, professor. O que você compreende como palavras-chave? Palavras-chave. E aí? Uma palavra que a gente tem que descobrir. Não, veja bem. Deixa eu lhe ajudar. Quando você quer fazer alguma pesquisa no Google, por exemplo, imagina que você está interessado em pesquisar sobre agricultura no oeste do estado, na região de Barreiras. O que você escreveria no Google? Agricultura na região de Barreiras. Então, é o seguinte, as palavras-chave são aquelas palavras que estão relacionadas com o conteúdo da sua obra, nesse caso, do seu resumo, do seu artigo. Então, essas palavras-chave fazem referência ao conteúdo que está sendo trabalhado no documento. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem a palavra-chave, a primeira palavra-chave, champignon. O que é um champignon? É um cogumelo comestível. Então, naturalmente, esse artigo científico está tratando da produção ou da importância dos cogumelos comestíveis. Então, a palavra-chave tem relação direta com o conteúdo que facilita a busca. Por exemplo, se você colocar no Google essa palavra-chave, champignon vai estar relacionado ao cultivo de cogumelos ou, nesse caso, diretamente relacionado com o assunto que você fez o resumo. Entendeu, Luiz? E os demais? Entendi, professor. Perfeito. Então, vamos lá. Essa é a meio que a base do resumo, professor? As palavras-chave, exatamente, tem que ficar abaixo do resumo. Sim. Não, eu perguntei se é meio que a base do resumo. Se isso aqui é... se a palavra-chave é a base do resumo? Isso. Isso. Pensa no seguinte, o título de um trabalho ou de um livro, ele é uma forma resumida daquilo que você vai ler, correto? Então, a palavra-chave, ela está diretamente relacionada com o conteúdo do seu trabalho. Então, seria o resumo do resumo. Então, imagine que nesse trabalho aí, ó, o título dele seria Produção de cogumelos comestíveis na região de Uruçuca. Esse seria o título do trabalho. E aí, na sua palavra-chave, você tem ali champignon, que é um dos diferentes cogumelos comestíveis. Então, ao fazer referência de uma palavra-chave que está relacionada ao título e, naturalmente, à pesquisa, você imagina que a palavra-chave é de fundamental importância, para que você compreenda do que está tratando aquele resumo ou aquele trabalho. Esse é o objetivo da palavra-chave. Entendeu? Entendi. Então, vamos lá. Bom, e aí, Luiz, aquilo que você está ansioso para saber, e os demais colegas, o próximo documento que nós vamos tratar aqui é a resenha. O que é a resenha? Bom, naturalmente aí, especialmente para os mais jovens, né,
não tem nada a ver com aquelas conversas informais que a gente tem aí na praia, na pracinha. A resenha tratada aqui é um documento acadêmico, não tem nada a ver com a resenha nos espaços informais, ok? Brincadeiras à parte, a resenha é um gênero textual que descreve um determinado texto. Então, ou filme, né? Texto ou filme. Então, a resenha geralmente é uma resenha crítica, ou seja, alguém deu o exemplo de um filme aí, né? Então, imagina que você assiste esse determinado filme e aí algum professor pede que você faça uma resenha crítica daquele filme. Então, a finalidade desse documento é descrever o que você observou no filme ou que você leu um determinado texto. Então, a resenha não deve exceder 3 páginas, tem que ser muito objetiva, e ele é um tipo de documento acadêmico de análise crítica, que vai ser organizado, naturalmente, além do título, né? Ele vai ser organizado em introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, assim como outros documentos, você vai fazer uma abordagem sobre o autor, seja do livro ou texto ou filme que você assistiu. Então, na resenha você vai fazer essa breve introdução. Em seguida, no desenvolvimento da resenha, outra parte da resenha é o desenvolvimento, onde você vai fazer a apresentação da síntese, ou seja, o que é que você compreendeu a partir do texto lido ou do filme assistido. E, por fim, na conclusão, o resenhista, ou seja, aquela pessoa que está fazendo a resenha, escrevendo esse documento, exemplo, vocês aí, vão fazer a apreciação crítica. A partir daquilo que vocês leram, vocês concordam? Vocês discordam? Então, vocês fazem a apreciação crítica em função do texto que vocês leram ou do filme que vocês assistiram. Recapitulando, a resenha é um gênero textual que tem a finalidade de apresentar a opinião, inclusive, do resenhista, daquela pessoa que está fazendo a resenha. É dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão. Tem que ser um documento mais enxuto, não podendo exceder aí 3 páginas. Na introdução, você vai fazer uma abordagem sobre o autor do documento, do texto, do filme, enfim. No desenvolvimento, vocês vão fazer a apresentação da síntese da obra, ou seja, escrever ali o que vocês compreenderam, do que trata a obra, e, no final, na conclusão, vocês, enquanto resenhistas, irão apresentar a crítica em relação à obra, o texto lido ou o filme assistido. Compreenderam? Sim. Ok. Só para contextualizar, geralmente quando a gente tem filmes de grandes bilheterias que fazem muito sucesso, geralmente, quando apresentados esses filmes, há sempre aquelas mensagens televisivas. O filme tal foi muito bem aceito pela crítica, ou seja, pessoas que fazem análise crítica, resenhas, ao ler ou ver esse determinado tipo de obra, eles apresentam uma conclusão ou uma apreciação crítica positiva. Então, vamos lá. Este aqui é um exemplo de um livro, um exemplo de uma resenha, desculpa, a partir do livro Capitães de Areia, do autor Jorge Amado. Então, observe se vocês conseguem identificar os trechos nessa resenha, que eu falei que são importantes estarem presentes na resenha crítica. Então, eu falei que era importante ter uma introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, observa aí, na primeira parte da resenha, abordando sobre o autor, como eu já disse, Jorge Amado. Em seguida, aí, quando vocês começam aqui, nesse trecho, os Capitães da Areia têm entre 9 e 16 anos, aí a gente já está falando sobre a obra, o desenvolvimento, a síntese da obra, do
do livro Capitães de Areia, escrito por Jorge Amado. E aí, por fim, ó, vocês podem observar que, a partir dessa informação aqui, os atores oportunamente escolhidos nas organizações não governamentais, ONGs, né, para retratá-los nas telas do cinema. Aqui você já observa a resenha crítica, a análise da pessoa que fez a crítica a partir da leitura desse livro. Então, apresento para vocês aí uma resenha crítica muito sintética, como vocês podem observar, do livro Capitães de Areia, escrito por Jorge Amado, com suas três importantes estruturas: introdução, desenvolvimento e conclusão. Gente, é importante que vocês compreendam o que é uma resenha crítica, porque, inclusive, ao final dessa aula, eu vou mostrar a vocês a nossa atividade avaliativa que está relacionada com a escrita ou a produção deste documento, resenha. Vocês têm dúvidas? Por enquanto não. Por enquanto não? Luiz, você que estava bastante ansioso, ficou com alguma dúvida em relação aí à resenha? Ninguém tem dúvida? Então eu vou seguir, hein? Bom, vamos lá. Nessa última parte, eu vou mostrar a vocês quais são os principais tópicos de um relatório, seja ele de aula prática, um relatório de estágio, que aí vão ter algumas peculiaridades, mas o nosso exemplo de relatório aqui é um relatório de aula prática. Então, vamos lá. Quais são os principais tópicos que devem estar presentes? Naturalmente, aqui eu estou dando enfoque às partes principais, né? Não está aí contemplado capa, contracapa, onde estão inseridas as informações da instituição, nome do estudante, nome da disciplina, professor ou professora que solicitou o material. Isso daí são coisas mais específicas, são detalhes. Mas o essencial desse documento, que é o relatório, está contemplado nesses tópicos aí. Primeiro, introdução. O que é que foi abordado na aula? Então, se você participa de uma aula prática, por exemplo, de tratos culturais em hortaliças, então, na introdução, vocês vão abordar, primeiro, uma breve introdução ou abordagem sobre as hortaliças, os tratos culturais nas hortaliças e para que servem os tratos culturais, e em seguida falar rapidamente sobre os principais tratos culturais, só exemplificando, tá? Ao final da introdução, vocês vão colocar o objetivo, qual a finalidade daquela aula prática. Então, a aula prática da disciplina de fitossanidade abordou os tratos culturais na cultura do alface, com o objetivo, a finalidade de reduzir infestação com pragas, entre outras coisas. Só exemplo também, tá? Então, esse é o objetivo. Em seguida, metodologia. O próximo tópico é a metodologia. E o que é a metodologia? A metodologia é um tópico onde vocês vão descrever como é que vocês desenvolveram aquela aula prática. Quais foram os métodos, quais foram os materiais que vocês utilizaram para desenvolver aquela aula prática. Gente, uma metodologia bem escrita, ela é aquela que é capaz, é suficientemente importante do ponto de vista que, se você deixar esse relatório escrito e a sua metodologia nesse relatório, um outro colega pegue a sua metodologia e consiga desenvolver a aula prática sem sequer lhe fazer alguma pergunta. Ou seja, uma metodologia bem escrita é aquela clara, onde não se deixam dúvidas quanto aos materiais e métodos utilizados para desenvolver aquela atividade. Portanto, a metodologia descreve os métodos utilizados e os materiais importantes, essenciais para a execução daquela aula prática. Em seguida, o próximo tópico são os resultados e discussões. A partir daquilo que vocês desenvolveram, da prática que vocês desenvolveram, quais foram os resultados apresentados?
Então, nesse tópico, vocês irão demonstrar, apresentar os dados obtidos a partir da aula prática, bem como comparar os seus resultados obtidos com outros resultados disponíveis em literaturas. Então, o tópico resultados e discussões tem a seguinte finalidade: apresentar os resultados obtidos por vocês naquela aula prática e comparar esse resultado que você teve com outros resultados de colegas ou de uma atividade prática que já foi desenvolvida e que está disponível em livros, na literatura, para a partir daí você compreender, situar o resultado da sua atividade. Esse resultado é importante, é ruim, é positivo, mas positivo por quê? Você comparou com outros resultados de atividades que fizeram a mesma coisa que você? Então, essa comparação, ela tem essa finalidade: comparar os seus resultados obtidos com resultados de outros autores. Naturalmente, você precisa utilizar a mesma metodologia para que você possa aí ter uma comparação condizente, né? Compatível. Bom, o próximo tópico são as conclusões. A partir de tudo aquilo que vocês propuseram, em função do objetivo, metodologia e os resultados obtidos, vocês chegam à conclusão. A conclusão daquilo que vocês têm como resultado. Então, a partir dos objetivos que vocês traçaram e dos resultados alcançados, quais conclusões vocês chegam? Bom, até o momento, alguma dúvida? Não, professor. Até agora para mim tá tranquilo. Tranquilo? Acho que o problema vai ser na hora de fazer mesmo. Posso ser que a gente esqueça alguma coisa, mas... Pronto. Então, as conclusões têm essa finalidade: apresentar ao leitor quais foram os resultados e as conclusões a partir dos resultados obtidos. Nesse tópico, conclusões, esse tópico ele tem que ser muito enxuto, e geralmente, nesse item conclusões, se escreve em formato de tópicos, frases muito curtas e muito objetivas. Por exemplo, já que eu dei o exemplo aqui de tratos culturais na horta, então você poderia colocar lá a utilização de espaçamento de 40 centímetros entre plantas de alface é suficiente para evitar o ataque com pragas. Pronto. Em seguida, outra conclusão, e por aí vai. Referências bibliográficas. Bom, o que é que se escreve nas referências bibliográficas? Lá vocês vão indicar os materiais que vocês utilizaram para realizar a pesquisa. Professor, que pesquisa? Veja bem, eu falei que na introdução vocês vão falar brevemente sobre o assunto que vocês desenvolveram na aula prática. Deu exemplo aqui de tratos culturais. Então, vocês vão buscar informações sobre tratos culturais. Quando chegar em discussões, vocês também vão comparar os resultados de vocês com outros autores, para saber se o resultado de vocês é positivo ou não. Então, a citação desses materiais que vocês leram, desses artigos, e que vocês colocaram no relatório de vocês, ele contempla a indicação da fonte, ou seja, a fonte da pesquisa, o livro que você pesquisou, o artigo que você pesquisou e você colocou aí no seu trabalho. Mas como não foram vocês que escreveram esses artigos, esses livros, vocês têm que indicar a fonte bibliográfica, ou seja, indicar o material ou os materiais que vocês utilizaram para fazer a pesquisa. Então, no tópico referências bibliográficas do relatório de vocês, devem constar todos os materiais que vocês utilizaram para fazer a pesquisa. Pode utilizar sites, professor? Sim, com certeza, pode utilizar. Pode utilizar lives? Com certeza, pode utilizar. A partir dessa pandemia, a gente observou um número expressivo de informações que estão sendo veiculadas através de lives, e vocês podem, sim, indicar também essas fontes de pesquisa nos relatórios de vocês, devidamente de acordo com as normas da ABNT. Então, essa é a estrutura da escrita de diferentes documentos acadêmicos, entre eles aí o relatório, e nesse caso, o relatório de aula prática. Dúvidas?
Nenhuma? Estão muito quietos. Estão entendendo tudo ou não estão entendendo nada? Tô entendendo. Que bom, Graziele. Só você para salvar, né? Ô, professor, Pode falar. todo resumo que a gente for fazer é necessário colocar referência biográfica, né? Presta atenção, não confunda. Resumo não se coloca referência. Você está falando relatório. Não é o relatório? Pega a funcionária lá. Relatório. No relatório, sim. A não ser que você faça o seu relatório sem consultar nenhuma fonte de pesquisa. Se aquilo que você fez é tudo extraído da sua cabeça e dos seus colegas que estão ali e da observação que você fez no campo. Se você não utiliza nenhuma fonte de pesquisa, um livro, internet, link de internet, como eu disse, lives, se você não utiliza nada, então você pode fazer o seu relatório sem apresentar a referência. Mas é bem difícil, né? É bem difícil que isso aconteça. Certo. Bom, como eu já disse, nas nossas aulas, vocês sempre vão observar isso aí mais para o final, né? Revisão para consolidar o conteúdo da aula, porque é praticando que o nosso cérebro aprende. Diante disso, vamos colocar aqui alguns colegas para falar um pouco. Vanessa Jesus, da Invenção. Boa tarde, minha jovem. Me diga a diferença que você consegue perceber entre fichamento e resenha. Fichamento e resenha. Bom, primeiro que a resenha é bem mais curta que um fichamento. Sim. Na resenha também eu vou abordar no final a minha opinião, que eu achei da obra, né? Se foi um livro ou um filme. E no fichamento isso aí não entra, eu vou só colocar os principais aspectos, as principais partes, as partes mais importantes. Perfeito, Vanessa. É exatamente isso daí. Estava até preocupado quando eu vi esse silêncio, achei que você não está entendendo nada, mas é exatamente isso que você falou. Não. Perfeito, muito bem. Eu tô mais silenciosa porque foi a noite meio complicada, não dormi direito, tentando ver essa atividade aí pelo Moodle, enfim. Mas percebe-se que sua cabeça está funcionando bem. Muito bem. É isso mesmo. O recado é esse mesmo. E para tirar 10, vamos continuar com você. Em relação ao fichamento e ao resumo, em relação ao resumo e o relatório, você enxerga alguma diferença? Se sim, qual? O resumo, eu acredito que eu possa resumir com minhas palavras e não necessariamente eu devo colocar fontes de onde tirei, links de pesquisa. É isso, mais ou menos isso aí. Perfeito, exatamente. Bom, gente, o objetivo dessas, eu não sei se eu falei na semana passada, mas o objetivo das atividades síncronas é passar o conteúdo gastando pouco tempo, vamos dizer assim, não investir tanto tempo na questão da exposição para que não acumule muito assunto, porque falando sem muita interação e expondo muito material pode provocar um acúmulo de dúvidas. Então, o objetivo é sintetizar e abordar de uma forma mais prática e objetiva a temática para que vocês consigam assimilar e fazer o uso também das atividades assíncronas para consolidar o conteúdo. Dito isso, considerando que nós sabemos já diferenciar alguns documentos importantes e conceitos do que é um fichamento, uma resenha, um resumo e os tópicos que devem conter em um relatório, eu preparei para vocês aqui uma atividade, julgo eu, ser interessante para vocês conseguirem colocar em prática
a construção desses documentos acadêmicos, e nesse caso é um resumo. Então, o que é que eu estou propondo? Que vocês elaborem um resumo a partir do infográfico a seguir. O que é um infográfico, né? Infográfico, como vocês podem ver aí, é uma ilustração onde a gente pode extrair dessa ilustração diferentes informações. Neste caso aí, a gente está falando de amostras de alimentos com resíduos de agrotóxicos. Então, a partir dos diferentes produtos agrícolas, a gente tem aí as informações extraídas da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do acúmulo que os agrotóxicos apresentam em diferentes produtos agrícolas, da direita para a esquerda, sendo que na batata observa-se aí nenhum acúmulo, nenhum resíduo de agrotóxico, e à esquerda o pimentão, seguido do morango, como os produtos agrícolas que mais apresentam resíduos de agrotóxicos. Então, a partir disso daí, por exemplo, de forma muito breve, deixa eu pensar aqui, Eliane, você chegou aí um pouco depois, né? Mas me escuta, Eliane? Eliane, você me escuta? Sim? Escuto sim, professor, é porque meu celular está travando. Certo. A partir do que você está observando aí na imagem do infográfico, você conseguiria me informar qual o resumo desse infográfico? A imagem saiu, professor. A imagem saiu? Vamos botar essa imagem lá. E agora? No meu ainda não apareceu, não. E agora? Apareceu agora. Pronto. Eliane, me diga aí, por gentileza, qual o resumo dessa informação aí, desse infográfico? Eliane? Bom, enquanto a Eliane Eu acho que é, diga. eu acho que é para ver a taxa, né, de agrotóxicos dos alimentos e o quanto são prejudiciais, né, à saúde, quando a gente ingere eles. Acho que é isso. Você resumido mesmo, né? É. Veja bem, só para ajudar vocês a começar a construir essa habilidade de escrever resumos ou de resumir a informação que vocês estão vendo. Então, com esse infográfico, a gente tem aí a apresentação de diferentes amostras de alimentos que irão apresentar resíduos de agrotóxicos em função do seu ciclo de produção. É uma informação trazida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, onde a gente tem desde batata, que não apresenta nenhum resíduo de agrotóxicos, até o pimentão, com 91,8% da presença de resíduos de agrotóxicos em função do seu ciclo de produção. E aí, naturalmente, a gente observa que, ao ingerir esses alimentos, a gente está necessariamente colocando em risco a vida daquelas pessoas que consomem, podendo ter efeitos sérios a longo prazo, como, por exemplo, a possibilidade de contrair ou evoluir para uma doença como um câncer, ou alterações no intestino, enfim. Então, para que a gente consiga minimizar, eliminar o efeito desses resíduos no corpo humano, o que é que precisamos fazer? Higienizar de forma correta esses alimentos. E aí eu pergunto a vocês, como eu poderia minimizar os efeitos dos resíduos de agrotóxicos ao fazer essa higienização quando esses alimentos chegam em nossas casas? Qual a estratégia? O que é que podemos fazer? Vanessa, me diga. Lavar bem,
Meu Deus, porque um cozimento também é melhor. E diminuir mesmo no consumo desses alimentos que são ricos nesses agrotóxicos. Ok. Washington, você me escuta, Washington? Opa! Oi, Tudo bem, né? tudo? Ô, Washington, me diga aí, como é que a gente pode lavar de forma eficiente os alimentos que chegam à nossa casa e a gente reduzir essa possibilidade de ter resíduos de agrotóxicos? Rapaz, professor, eu acho que deveria ser lavado assim, né, com cloro, né? E eu acho que também com aquele, acho que é o ídio, né? Que pinga na água, que fica meio marrom. Você falou o quê? Eu não escutei direito? Com cloro, lavar com cloro. Ah, sim, água sanitária, isso. Isso. Água sanitária. Não todos, né? Sim. E aquele também, e tem um produto também que pinga, né, para lavar. Eu esqueci o nome. Ah, sim. Então, de forma caseira, a gente pode colocar ali em 1 litro de água, você diluir uma colher, o volume que cabe numa colher de sopa, contendo água sanitária. Então, você pega esse volume, dilui em 1 litro de água corrente, e aí você deixa submerso aí os produtos entre 15 e 20 minutos, aí depois você pode fazer, armazenar em geladeira, enfim, e consumir. Mas o ideal é que a gente, de fato, procure se informar a respeito desses produtos que apresentam conforme a Anvisa, né? Mostrou aí essa grande possibilidade de acumular resíduos e buscar produtores que, de fato, utilizem uma produção mais sustentável, tanto do ponto de vista da proteção do ambiente, como da nossa saúde, né? Então, observa aí, nesse infográfico, pimentão, em torno de 90%, morango, 63%, pepino, 57%, alface, 54%, cenoura, 49%, abacaxi, 32%, beterraba, 32%, couve, 31%, enfim, até a batata, que não tem praticamente nenhum, não tem, segundo a Anvisa, nenhum resíduo de agrotóxico. Ok? Dúvidas? Bom, Washington, foi você que me mandou uma mensagem, correto? Foi eu mesmo. Conseguiu resolver? Tô conseguindo. Pronto, que bom. Gente, aqui a gente vai dando por fim esse nosso encontro de hoje. Eu vou, a partir desse momento, parar de gravar a nossa aula, né? Então, encerramos aqui por hoje.